A espiritualidade, ela sempre esteve presente na minha vida, assim como ela está presente na vida de todos. Mas por um bom tempo da minha vida, eu nunca me dei conta dela, dessa presença dela. Por um bom tempo da minha vida, e eu já falei sobre isso em alguns vídeos, eu fui evangélica e eu sempre me dei conta da religião na minha vida. Mas eu não me dava conta da espiritualidade. Eu fui me dar conta da espiritualidade depois que eu comecei a meditar e a prestar atenção na questão realmente espiritual do meu ser. Eu sou a Bia e hoje nós vamos falar sobre espiritualidade e como ela influencia e muito a nossa saúde mental. Para mim é muito difícil falar sobre espiritualidade, não porque o tema é um tema difícil de ser falado ou abordado, mas é difícil explicar o sentimento e o que eu vejo, o que eu sinto. É difícil traduzir em palavras. Depois que eu comecei a meditar, eu comecei a ter percepções que eu não tinha antes no que diz respeito a espírito. Porque o que eu quero falar aqui com vocês não é dar uma aula de espiritualidade, porque isso vocês podem encontrar em qualquer vídeo sobre explicações sobre espiritualidade. E qual a diferença da religião e da espiritualidade, porque existe uma diferença. Uma pode até interferir na outra, mas existe uma diferença entre uma e outra. Então, para mim, o que é complicado explicar é o que eu vejo, é o que eu sinto, é complicado traduzir isso em palavras, já que o que eu tento passar aqui para vocês é a minha experiência. O lado didático da coisa, como eu disse, você pode encontrar em outros vídeos, bem melhor explicado por pessoas muito mais estudadas no assunto, mas aqui o que eu tento passar para vocês é a minha experiência com determinado hábito e como esse hábito me ajuda na saúde mental. Hoje eu não pertenço a nenhum grupo religioso, a nenhum grupo que tenha uma mesma crença. Quando eu digo um grupo religioso, eu quero dizer um grupo que tem a mesma crença, mas eu continuo praticando a minha religião em casa, que é a minha adoração a Deus, através de orações, através de cantos. Então, em casa, no meu cantinho, eu continuo praticando a minha adoração a Deus. Continuo conectada com Ele e a Jesus Cristo também. Essa conexão religiosa me ajuda a fortalecer em fé, em confiança, de que eu nunca vou estar sozinha, né? Na verdade, materialmente falando, eu tenho o apoio da família, do meu marido, mas se tratando do divino, conforme eu vou praticando esses hábitos religiosos, eu vou fortalecendo cada vez mais a minha fé de que tem um ser divino, que é Deus, ou Jesus Cristo, os dois ao mesmo tempo, cuidando de mim, velando e me ajudando nessa caminhada da vida. A fé é uma das coisas que é um dos pilares, dizemos assim, que mais tem me mantido em pé. Ter fé de que aquilo que eu não consigo fazer, eu vou me esforçar ao máximo naquilo que está ao meu alcance, e naquilo que não está ao meu alcance, aquilo que eu não consigo fazer, eu vou conseguir através da fé. Então, praticando esses hábitos religiosos, eu consigo manter a minha fé viva. Mas além dos atos religiosos que eu pratico, também tem a parte da espiritualidade, que também é um pilar assim fortíssimo nessa minha ajuda com a saúde mental. E a espiritualidade eu pratico através da meditação, que é quando eu consigo limpar a minha mente. Já falamos sobre meditação e como eu faço isso,
Quem ainda não viu os vídeos sobre meditação, os vídeos anteriores falam sobre isso, como que eu faço para limpar minha mente, como que eu faço a minha meditação. Então, no momento da meditação, quando eu consigo, limpar a minha mente, deixar a minha mente mais perceptível ao invisível, porque quando a gente está com a mente cheia, a gente não consegue ficar sensível ao invisível. A gente fica o tempo todo aqui ligada ao mundo físico. No momento da meditação, eu consigo limpar a minha mente, tirar um pouco o foco do material e limpar a minha mente para que ela receba essas percepções do invisível. E é aí que eu consigo conectar com o que as pessoas chamam de eu interior, mas eu gosto de chamar de espírito, é o meu espírito. Todos nós temos uma alma e um espírito. E nessa meditação, quando eu limpo a minha mente, eu consigo me conectar com o meu espírito. E o meu espírito, ele recebe informações do mundo espiritual. E eu me conectando com ele, eu consigo receber as intuições, consigo receber essas informações através dele por intuições. Essas intuições me ajudam nas minhas decisões, essas intuições me ajudam nas respostas que eu preciso, não nas respostas que eu quero. Nem sempre nas minhas meditações eu tenho as respostas que eu quero, mas na maioria das vezes eu tenho as respostas que eu preciso. E a partir do momento que eu consegui fazer essa conexão com o meu espírito, eu consegui ter mais clareza também, autoconhecimento e clareza do que eu quero. E clareza do caminho que eu tenho que seguir e como seguir esse caminho. Eu consigo ter consolo, eu consigo ter palavras de ânimo e palavras de tranquilidade quando a minha mente está muito barulhenta ou agitada e eu preciso dar aquela acalmada. Na meditação, através dessas intuições que eu recebo do meu espírito, eu consigo tranquilizar a minha mente e deixar ela mais calma para continuar o caminho. Então, na minha experiência com a religião e a espiritualidade, é isso. Eu uso a religião para adorar a Deus, para estar próxima dele, de Jesus Cristo. Nesse momento que eu estou praticando a religião, eu estou praticando uma adoração a Deus, agradecimentos e também entrego, em orações, os meus pedidos a Ele. E no momento que eu estou praticando a espiritualidade, é o momento em que eu estou conectada com o meu espírito para entender as informações e as intuições, quer dizer, as informações que vêm através de intuições dele, para entender qual o melhor caminho que eu devo seguir nessa minha jornada de vida. Eu acredito fortemente que as duas coisas estão, por mais que para mim sejam duas coisas separadas, mas elas estão ligadas, porque o meu espírito pertence a Deus, o meu espírito está conectado com Deus, e Ele traz para mim, quando eu preciso de respostas, quando eu preciso de tranquilidade. Eu acredito fortemente que esse Espírito traz para mim as informações que eu preciso vindo desse mundo espiritual, que eu acredito fortemente que é regido por Deus. Ah, Bia, mas então você acredita só que o seu Espírito fala com você, que você fala com o seu eu interior, com o seu Espírito e que Deus não te responde? Não. Acredito sim que Deus me responda, não só através do meu Espírito, mas em momentos que eu estou conectada, falando com Ele e do nada vem um pensamento que eu tenho certeza que aquele pensamento jamais viria na minha mente se não fosse uma coisa guiada por Deus,
esses momentos em que eu tenho esses pensamentos fortes que eu tenho certeza que não sairia de mim, é nesses momentos que eu acredito que Deus está falando comigo. Então sim, eu acredito que Deus fala comigo, que Jesus Cristo fala comigo, não só na meditação, quando eu estou buscando respostas com a minha espiritualidade, né? Quando eu falo espiritualidade, com o meu interior, com o meu espírito, mas quando eu também estou falando com Deus, eu tenho sentimentos assim fortes que eu sei que é Deus me intuindo naquele pensamento, naquele sentimento. Então são duas coisas que funcionam muito bem, estão interligadas sim, acredito fortemente que estão interligadas e que funcionam muito, muito para a minha saúde mental. Saber o caminho que eu devo seguir, ter as respostas que eu preciso e não que eu quero, que às vezes eu penso, nossa, realmente eu jamais teria pensado que isso faz muito mais sentido do que aquilo que eu estava pedindo. Então é importantíssimo você ter essas clarezas para seguir um caminho mais objetivo na sua vida. Se você nunca tentou, eu convido você a tentar. Tenha um momento sozinho. Se você não quiser fazer uma posição de meditação, não precisa. Mas tenha um momento sozinho, sem barulho nenhum, sem música, nada. Se quiser colocar uma musiquinha de fundo instrumental bem baixinho para poder prender a sua atenção, ok, mas nada muito barulhento. Tenta ter um momento sozinho e tranquilo com você, para ver se você consegue fazer uma conexão com o mundo espiritual em busca das respostas que você precisa e não das que você quer. Pode ter certeza que isso vai ajudar muito, assim como me ajudou muito. Tenho certeza que vai ajudar muito você também. Mas, apesar de tudo isso, mesmo que eu não esteja conectada a um grupo religioso, a minha vida ainda é repleta de louvores, gosto muito de ouvir louvores. Bíblia, todo dia, estou sempre lendo a Bíblia, estou sempre lendo, nem que seja um versículo, não deu para ler um capítulo inteiro aquele dia, foi uma coisa corrida, uma coisa louca, mas pelo menos um versículo eu leio naquele dia. Quem me acompanha no Instagram sabe que de vez em quando eu coloco algumas coisas bíblicas ali que tocam o meu coração e que me pedem para compartilhar. Falo, opa, isso daí não é só para você não, pode compartilhar que mais gente vai se beneficiar desse versículo. Então quem me acompanha no Instagram sabe que eu gosto de vez em quando compartilhar algumas coisas bíblicas, então estou sempre com a Bíblia, eu gosto muito de ler a passagem de Jesus, porque eu aprendo muito com a passagem do maior mestre, né, de todos, que é Jesus Cristo. Gosto de acompanhar, e não só acompanhar, mas tentar ser uma cumpridora daquilo que ele fala, no que diz respeito ao amor, à caridade, à compaixão, né, e também a questões morais, que se a gente for seguir o que Jesus nos falava, são os exemplos mais maravilhosos que tem no que diz respeito à moralidade. Eu já falei aqui no canal que eu gosto de iniciar o meu dia recitando o Salmo 121 e 23, que é como se eu colocasse uma capa de proteção no meu dia, e também me traz muita paz já pela manhã. E ao longo do dia eu vou conversando com Deus, conversando mesmo, gente, como se eu estivesse conversando aqui com um amigo, tomando um café, né? Com um amigo, com uma amiga. Eu vou conversando com ele, batendo um papo com ele. Eu gosto de dormir, depois que eu faço até a minha oração, né? E depois que eu faço a minha oração, eu ainda continuo conversando com ele e eu adormeço conversando com Deus. É muito gostoso. De madrugada, se eu perco o sono ali, nunca é por muito tempo, no máximo uma meia horinha, né? Normalmente às 3 da madrugada, né? A gente costuma perder o sono nesse horário. Então, se eu acordo de madrugada, eu de novo converso com Deus,
fico ali batendo um papo com ele de madrugada, rapidamente, já pego no sono de novo e durmo. Então, a religião e a espiritualidade, ela está muito presente na minha vida e é algo assim que eu vou levar pro resto da vida. Não é para agora, não é que já esteve no passado e nem só agora. A religião, ela sempre esteve na minha vida desde o meu nascimento e a partir do momento em que eu tive a percepção da espiritualidade, ficou mais completinho, mais fechadinho a religião com a espiritualidade, casou bem melhor aqui na minha mente. E agora o resto da vida são as práticas, assim, os hábitos maravilhosos que eu vou levar também para me ajudar na saúde mental, espiritual e até física, né, gente? Eu acho que religião e espiritualidade, ela nos ajuda em todos os aspectos. Então é isso, deixo vocês com essa minha experiência, não sei como é para vocês, se vocês quiserem me contar aqui nos comentários, me contem como é que funciona para vocês, quero saber também, quero aprender com vocês, com a experiência que vocês têm sobre esse assunto e diversos assuntos sobre saúde mental. A gente está aqui para aprender um com o outro sempre, né? Espero que eu tenha ajudado um pouquinho, que seja, e nos vemos no próximo vídeo. Super beijo!